Boa tarde, professores. Tudo bom com vocês? Bom. Gente, hoje nós estamos Boa aqui. tarde, Larissa. Boa tarde. Meu nome é Larissa, eu sou aqui da Lina Biotech e hoje nós temos dois convidados muito especiais para falar sobre engenharia e biotecnologia, que são eles: o professor Dr. João Paulo Figueira Longo. O professor possui mestrado em patologia molecular, doutorado em biologia animal pela Universidade de Brasília. Atualmente, ele é professor adjunto na mesma universidade, atuando nas áreas de nanobiotecnologia e nanomedicina. E também nós temos a professora doutora Suélia de Siqueira Rodrigues Fleury Rosa. Ela possui graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Engenharia Eletrônica Mecatrônica pelo ITA, doutorado em Engenharia Eletrônica Biomédica pela Universidade de Brasília e pós-doutorado no Media Lab do MIT. Tem experiência na área de engenharia biomédica, atuando principalmente em modelagem de sistemas fisiológicos via bond graph, construção e licenciamento de dispositivos médicos, biomaterial látex aplicado à neoformação tecidual, feridas e outros tecidos. Professores, muito obrigada pela presença de vocês. Eu também gostaria de agradecer ao Decanato de Extensão pela oportunidade de realizar a Semana Universitária e pelo Instituto de Biologia pela cessão do espaço e dos equipamentos. E também eu gostaria de agradecer ao nosso voluntário de extensão aqui, o João Holanda, que está ajudando a gente, coordenando essa parte da live. Muito obrigada, gente. Então, na verdade, como primeira pauta, eu queria pedir para os senhores apresentarem um pouco melhor seus projetos. Eu sei que a professora Vera tem o projeto... desculpa. A professora Suélia tem o projeto, tem dois projetos, na verdade, o professor também. Eu gostaria que vocês apresentassem um pouco, para o pessoal entender o que vocês fazem. Legal. Então, eu vou começar. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar o João, né? É uma satisfação dividir esse momento com ele, que é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, um excelente profissional, e que nós, da Universidade de Brasília, temos sempre que valorizar os nossos professores, que são mentes brilhantes. Gostaria de cumprimentar a Larissa e o João Holanda, né, por essa organização. A Universidade de Brasília, nesse momento, né, com a extensão atuando de maneira ativa na propagação das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos, isso para a gente é muito relevante, é uma forma, inclusive, de reconhecimento da nossa jornada, né, diária, a gente que trabalha com ensino, pesquisa, extensão e inovação, nós trabalhamos diariamente em busca desses momentos, né, de momentos de poder falar um pouco sobre o que a gente faz no dia a dia. Bem, eu tenho trabalhado, né, eu estou na UNB desde 2005, e a minha construção da minha carreira como pesquisadora e como uma pessoa que tem como prospecção, principalmente, o licenciamento das tecnologias que são geradas dentro da universidade, me motivaram desde a minha dissertação de doutorado, a minha tese de doutorado, que foi a primeira patente que eu depositei, que por agora que foi concedida, né, depois de muitos anos, ela foi concedida agora no ano passado. A concessão de uma patente no Brasil ainda é muito lenta, né, por vários motivos, mas a questão do produtos, de buscar pesquisas que gerem, de fato, inovação, e é uma inovação completa, sempre fez parte. Hoje, depois de muitos anos dentro da UNB, eu estou com... o Sofia e o Vera são dois projetos que foram financiados pelo Ministério da Saúde. Um deles, que é o Sofia, é um ablador hepático nacional, né, que é um equipamento que faz ablação hepática, com toda a tecnologia nacional, construído dentro dos requisitos que os equipamentos médicos assistenciais precisam ser construídos, seguindo todas as diretrizes tecnológicas, e o Vera é também um dispositivo que faz o monitoramento de equipamentos médicos, desses equipamentos, ele pode ser aplicado ao equipamento que a gente desenvolveu, que é o Sofia, onde ele monitora, ele faz o relatório de funcionamento, não só o relatório de funcionamento eletrônico do próprio equipamento,
mas também do uso do equipamento quando em operação. E além disso, a gente tem 2 projetos, né, que é importante destacar, que é a Vesta, que é uma máscara que surgiu esse ano, né, com nanotecnologia, é uma máscara que eu embrenhei a liderar um grupo grande aí de colegas junto com eles para desenvolver esse produto por conta da Covid e por conta de uma chamada da sociedade do CNPq, em que fez uma encomenda para o meu grupo, né, de pesquisa, qual lidera, para que a gente entregasse para o Brasil, né, através do financiamento do CNPq, um EPI, né, com todos os requisitos que um EPI N95 precisa ter, dados os critérios que a Anvisa discute, e ainda com nanotecnologia embarcada, justamente para gerar um produto inovador, que é a função da gente, da universidade, não é simplesmente pegar um produto e reengenharia ele, né, não é fazer reengenharia, e sim desenvolver, e essa é a pegada que a gente tem. E o Rafa, que é um projeto também, há muitos anos que a gente toca, que é de cicatrização de feridas usando fotobiomodulação e látex, que é um biomaterial. Então, esses 3 projetos, eles foram construídos utilizando o conceito que hoje está sendo discutido dentro da Universidade de Brasília, mas que precisa muito ainda ser aprimorado, que é a translação, né? A gente ainda tem muitos gaps aí que a gente precisa discutir como pesquisador, como instituição, como fomentadores, né, desse tipo de ação. E são 4 projetos que muito me orgulha, porque são 4 projetos que, de fato, buscam o grande desfecho, que é chegar na sociedade. É isso. Obrigada, professora. Beleza. Bom, parabéns, professora Suélia, por essa introdução aí, realmente um trabalho muito bacana. E eu acho que eu conheci a professora Suélia na época que ela estava no CDT, foi as primeiras vezes que eu conversei com ela, e o que na realidade eu acho que me aproximou nessa conversa com ela pela primeira vez foi os interesses que eu tenho compartilhados aí nos processos de inovação, né? Que eu acho que a universidade moderna, né, ela vai ter que atuar muito fortemente nesse aspecto da inovação. Por que eu falo no aspecto da universidade moderna? Porque, em termos de função da universidade, se todo mundo tiver interesse, né, a universidade ela é baseada num tripé de organização e de atuação, que é baseado em ensino, pesquisa e extensão, né? E esse tripé, basicamente, ele foi organizado a partir das universidades clássicas, né? Europeias e, posteriormente, nas universidades clássicas americanas, que foram estabelecidas ali no século XIX, essa organização aí do aprender pela pesquisa e, posteriormente, a extensão como um tipo de ponte entre o que era desenvolvido dentro da universidade para o meio externo, né? E, definitivamente, né, a universidade... As universidades ao redor do mundo, elas vão ter que se adaptar nessa nova requisição social que se exige da própria universidade. Então, a sociedade, ela exige que esse conhecimento todo que a gente procura estudar, pesquisar, desenvolver, etc., ele seja transferido para a sociedade. Como que esse conhecimento é transferido? Então, tem diversas maneiras de você transferir esse conhecimento. De fazer essa transferência é você capacitar os nossos recursos humanos. Então, definitivamente, isso aí não tem como argumentar contrariamente, né? O recurso humano que é produzido dentro das universidades, especificamente dentro da universidade pública, é um recurso humano de alta qualidade no país e, eventualmente, de destaque no mundo, né? Um exemplo aí contemporâneo é a vacina de Oxford lá, são 2 pesquisadores brasileiros, né, que estão liderando esse processo lá, né, inclusive o artigo lá que foi publicado descrevendo a primeira etapa da vacina, o primeiro autor é brasileiro, é o autor correspondente, então quer dizer, e ele foi formado dentro de universidades públicas, né, então assim, é só um contexto aí para a gente falar que esse é a primeira etapa de transformação, né, de transferência dos conhecimentos que a gente desenvolve na universidade para o meio exterior, né.
Bom, então, esse eu acho que talvez seja o centro da nossa conversa, o que nos traz o ponto de interseção aí entre mim e a professora Suélia, né? Essa questão de determinação da importância da inovação. Bom, com relação às minhas áreas de atuação, eu atuo especificamente com projetos de nanotecnologia aplicados a sistemas biológicos. Então, por uma questão de perfil de grupo, de pesquisa, meus principais projetos estão relacionados com aplicações biomédicas, que seriam aplicações na área de medicina, seja terapêutica ou diagnóstico, e também em algumas outras áreas de atuação, aí mais no campo da inovação, de criação de produtos inovadores em áreas das ciências da vida, mais fortemente em áreas de aplicação tópica, ou recentemente eu tenho trabalhado em colaboração com algumas empresas no desenvolvimento de biofilmes protetores para frutas, para preservação de frutas em termos de desenvolvimento de novos produtos, né? E aí, uma coisa que eu percebi que muito, assim, demorei um tempo para perceber essa questão, é que a parte da ciência e da pesquisa que a gente estuda na universidade, normalmente os pesquisadores têm um foco bastante profundo, vou dizer assim, vertical sobre aquele aspecto, né? Então, vamos dizer assim, as principais linhas de pesquisa que eu atuo são com foco no tratamento de câncer de mama, né? Só que ao longo desse processo vertical, vários, vamos dizer assim, inputs foram sendo agregados de forma que ao longo dessa caminhada, vamos dizer assim, cada tese, cada dissertação que é desenvolvida, vários inputs são agregados nessas linhas de pensamento, e depois de um tempo eu percebi que às vezes esses inputs, eles não são tão, vamos dizer assim, úteis naquele momento para aquela minha aplicação vertical, mas às vezes tem um vizinho meu ali que está com uma necessidade específica naquele aspecto. Ou, eventualmente, um outro pesquisador lá de longe, vamos dizer assim, de um outro departamento, está verticalizando num aspecto e eu consigo aproveitar algum input que ele percebeu lá. Então, uma coisa muito legal, que a professora Suélia falou aí de alguns exemplos de projetos dela, que ela é da engenharia, né? Teoricamente, se a gente fosse pensar classicamente, seria uma coisa mais de equipamento, da engenharia elétrica, então mais de equipamentos, alguma coisa relacionada a isso. Mas ela está trabalhando com processo de desinfecção, de modulação de cicatrização, coisas que estão em paralelo com a área de atuação fixa dela. Então, a interconexão, né, vamos dizer assim, a criação desses networks, desses espaços de comunicação entre as áreas, é o que vai, vamos dizer assim, as bordas da fronteira ali dos conhecimentos são as áreas onde a gente tem espaço para criar esses processos inovadores, que aí vai dando os drives aí naquela economia do conhecimento, né? Então, esses projetos certamente têm, além de todos esses aqui que a gente está falando, eles têm um aspecto ali técnico, né, em termos de pesquisa, de ciência, mas mais para frente eles podem ter algum aspecto de melhora efetividade de tratamento hospitalar, podem ter otimização de recursos, etc., e assim por diante. Então, eu acho que, assim, os próximos 10, 15 anos das universidades, aí eu vejo assim, a Universidade do Brasil totalmente incluída dentro desse processo, o desenvolvimento de processos de inovação, saindo daquele tripé lá, ensino, pesquisa e extensão, vai ter que ter uma quarta esfera aí, que seria a inovação, que está mais ou menos num redemoinho ali, naquele desenho meio que de ecossistema, né? Naquele meio Lavoisier, um desenho meio ecológico ali, de aproveitamento dessas informações de qualidade que estão nesse ambiente, nesse espaço universitário. Acho que é por aí que eu penso nos próximos anos da nossa universidade. Muito obrigada, professor. Aí nós temos aqui a primeira pergunta da pauta, que dentre os projetos que vocês atuam e que vocês propuseram, quais vocês consideram mais promissores no campo de empreendedorismo? Eu sei que vocês têm muitos, mas a gente que está assistindo aqui, tem muita gente que está começando agora o curso
e não tem tanto essa base, assim, de inovação, de pesquisa. E aí, o que vocês acham que o projeto mais promissor de vocês tem para que ele possa ser inserido no mercado? Bem, eu vou abrir a fala. Antes de iniciar, né, nessa aprofundamento dessa pergunta, eu queria falar para os estudantes uma coisa que eu sempre falo para os estudantes quando eu tenho a oportunidade de abrir a chegada deles na universidade, né, principalmente lá no Gama, que é a faculdade onde eu estou vinculada, a faculdade do Gama, que é uma faculdade que tem 5 engenharias, e que eu provoco, né, inclusive a comunidade lá, que nós temos que criar mais uma engenharia, que é a engenharia de empreendedorismo, né, porque a engenharia de empreendedorismo, ela tem uma função, e Oxford tem um curso desse, né, que é um curso inovador, ela tem essa função de levar aquilo que a gente faz de maneira mais sistemática e efetiva para a comunidade. É uma forma da gente usar o recurso aplicado nas universidades, através dos nossos salários, através dos pagamentos que a gente tem aí de projetos, de maneira a retornar para a sociedade aquilo que a gente foi feito para fazer também, além de formar RH, formar alunos, né, formar as carreiras e as profissões, nós, como docentes universitários, a gente tem a grande função, e talvez eu sugiro, né, inclusive, que a sociedade nos olhe como simplesmente os que são chanceladores, né, os que garantem que aquilo que está chegando para eles usarem na sua saúde, no seu dia a dia, tem todo o respaldo científico que só a metodologia de um professor universitário com muita segurança e critério pode desenvolver. Então, eu queria falar para os alunos que vocês que são jovens, que estão chegando agora na universidade, primeiro que vocês encontrem dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, o seu limite, né? Muito importante que você se limite. Não queira ser um aluno que se encontre no limite alheio. Por exemplo, eu só tirava 10, agora eu começo a tirar 5 e estou indo mal. Não. Esse é o seu limite, essa é a sua realidade dentro da universidade. Não é isso que vai julgar você como profissional pleno. Tem uma palestra do TEDx que chama Sucesso, né? Depois vocês busquem aí, eu me esqueci o nome do palestrante, mas ele até faz uma brincadeira que a palavra sucesso em inglês tem 2 Cs, então nem sempre o aluno A é o que vai ter o sucesso pleno. Histórias de grandes desenvolvedores como Bill Gates, que era C, né, na universidade, nota C avançada. Então não se preocupe tanto com isso. E mais que isso, saia um pouco da disciplina e vão procurar professores, né, que tenham essa disponibilidade e o perfil inovador, porque não são todos, né, a gente tem várias categorias de pesquisadores dentro da universidade, de professores dentro da universidade, cada um com seu viés específico, mas aqueles professores que gostam de trabalhar com jovens alunos, os recém-ingressos dentro da universidade. Então, é muito importante que vocês busquem essas oportunidades para que vocês, inclusive, encontrem na formação que vocês estão escolhendo, na carreira que vocês estão escolhendo, motivos, e mais que isso, ânimo, né, para poder estar estudando aquela matéria, assistindo aquela aula e vendo um pouco mais de sentido na sua formação. Isso é muito importante. Então, sejam muito bem-vindos, inclusive, na Universidade de Brasília, é uma das melhores universidades do país, eu muito me orgulho de ser professora dentro dessa universidade, de ser pesquisadora daqui, e sei da importância que a gente, da Universidade de Brasília, tem para o Brasil e para o mundo. Então, nesse contexto todo, os meus projetos, né, quando eu começo a desenvolver um projeto, e aí eu falo, isso que o João pincelou, né, das questões dos inputs que vêm chegando, nós, pesquisadores, que temos um perfil de absorver estratégias, de inovar, que tem uma cabeça mais aberta, justamente porque a universidade moderna vai exigir isso da gente constantemente, né? Vejam aí, com a pandemia, nós que éramos acostumados com quadro, eu era uma professora de quadro, eu nunca usei slide nem transparência, minha aula inteira é feita no quadro, minha formação foi assim, eu acabei levando ela para dentro da minha realidade, hoje estou tendo que dar aula virtual. Então, essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, ela tem que também ser parte do nosso processo de desenvolvimento. Então, hoje, o meu projeto que está mais em evidência e que só a partir do tempo que eu fui ganhando experiência, e não tem jeito, só ganha experiência quem de fato faz, né? Só os livros não dão a experiência necessária, você tem que conviver com aquela realidade, você tem que enfrentar os problemas para conseguir enxergar os caminhos.
A Vesta, que é o nosso respirador com nanotecnologia de quitosana, que inativa o coronavírus e que faz uma filtragem com capacidade de fluxo controlada, com umidade e temperatura controlada, que a gente está denominando respirador dinâmico, multifuncional, com capacidade de drug delivery e também com autolimpeza. Esse produto, para mim, é o produto que mais vai chegar próximo do mercado com a velocidade mais rápida. Por quê? Porque desde o primeiro dia que eu me dispus a desenvolver o grupo, a montar a equipe de pesquisa, que foi uma equipe que não trabalhava comigo, eu tive que ir atrás de pesquisadores do Brasil inteiro para montar essa equipe. Além disso, a gente também teve que sentar com a empresa que imprimia a máscara. Então, quando você senta com a empresa que vai imprimir a máscara, a primeira condição que ela fala, olha, minha máquina tem que ter 3 rolos. Ah, não dá para colocar uma 4ª camada? Não, eu não tenho máquina que enrola uma máscara ou que imprime uma máscara com 4 rolos. Então, você tem que saber o que a realidade industrial brasileira tem com aquilo que você está propondo, porque tem que estar casado, porque senão sempre a gente vai estar andando em caminhos paralelos, e paralelas nunca se cruzam. É isso. Valeu. Então, essa é uma pergunta, na realidade, essa pergunta, você identificar qual que é um projeto que tem melhor condição, melhor perspectiva de ponto de vista do empreendedorismo, é uma pergunta, na realidade, a mais difícil, eu acho, em todo o processo da inovação. Porque, na realidade, até o produto inovador ele atingir o sucesso do empreendedorismo, ele tem que passar por várias etapas, e na realidade são várias hipóteses que são criadas ao longo desse processo, e essas hipóteses têm que ser testadas, né? E existem, em termos de pesquisa dentro da universidade, a gente consegue responder muitas hipóteses no que diz respeito a como que o produto inovador funciona, qual que é o padrão de segurança daquele produto de inovação, qual que é a eficácia dele, etc. e tal. Só que existe uma segunda etapa aí do processo de empreendedorismo, que é você ter o acesso ao mercado. E aí esse produto inovador, ele só vai ter sucesso respondendo uma demanda de mercado, se essa demanda de mercado existir. Então, existem vários, vamos dizer assim, produtos inovadores, fantásticos, mas algumas vezes eles não têm exatamente aquele fit da exigência do mercado, né? Então, os pesquisadores, naturalmente, nós somos treinados para criar soluções, certo? Entendam mais ou menos o que eu vou tentar explicar. A gente é treinado para criar soluções, não exatamente para resolver um problema. Então, isso aí, tem vários grandes empreendedores do mundo que sempre falam que os melhores CEOs são normalmente os formados em engenharia. Não sei se a professora Célia já ouviu essas frases. Mas se você pesquisar os grandes executivos das grandes empresas de inovação do mundo, normalmente eles são engenheiros, porque dentro da formação universitária, normalmente a formação de engenharia ela é movida por problemas. Não existe o desenvolvimento da solução, mas normalmente tem um problema ali envolvido, né? Então, essa forma de pensar é extremamente importante, porque o problema ele só vai ser observado ou entendido quando tiver essa comunicação com o mercado, etc. E aí você vai ter esse sucesso ou não do produto inovador em termos de empreendedorismo, fechar o ciclo por completo. Então eu vejo hoje na universidade, na realidade nas universidades do mundo inteiro, isso aí é uma característica universal dos pesquisadores, a gente tem uma oferta de soluções muito grande, mas a maioria absoluta dessas soluções, elas não são aproveitadas para resolver problemas, certo? Exemplo disso aí, só para a gente tirar da situação do Brasil, se você for no escritório de patentes americano, mais de 95% das patentes, elas não se justificam, não justifica a sua existência. O que significa isso? Custa mais dinheiro manter a patente do que em qualquer momento da vida você vai ganhar dinheiro sobre ela. Então, a maioria absoluta, mais de 95% das patentes na realidade americana são
inúteis. Eu digo inúteis no sentido de que você paga mais para tê-las do que você vai ganhar dinheiro com elas. Então, não fazem sentido, de forma alguma, do ponto de vista do empreendedorismo. Foi a pergunta que você fez. Então, responder essa pergunta realmente, eu acho que é o ponto-chave. E aí, um outro ponto-chave que eu acho fundamental nesse aspecto é que, via de regra, o treinamento dos pesquisadores aqui brasileiros, especificamente, na realidade, no mundo inteiro a gente poderia falar, eles são treinados para criar soluções. E quem vai entender os problemas, normalmente, é o empreendedor, que é ou nato ou é do mercado. Então, essa comunicação entre os diferentes atores é extremamente importante para você conseguir fechar o ciclo, que normalmente esse ciclo ele não consegue ser fechado com uma única personalidade, ele tem que adquirir personalidades complementares para você conseguir ir e fazer toda essa etapa, né, de ter a ideia, desenvolver a solução inovadora e essa solução inovadora resolver um problema real. Aí você tem o fechamento do ciclo do empreendedorismo. É dessa forma que eu entendo. Mas é a pergunta mais importante, eu acho, de todo o processo, é essa que você fez. Quem tiver uma habilidade nata para responder essas perguntas, certamente vai ter sucesso aí no financeiro e profissional, com certeza. Realmente, né? Eu não tinha parado para pensar nisso. Tem uma outra pergunta aqui que agora acho pertinente fazer ela, embora ela estava no final, que é: o que motiva vocês a continuar trabalhando aqui no Brasil? Porque a gente sabe, né, que o Brasil tem uma questão burocrática muito séria e é muito mais difícil, eu acredito, inovar aqui do que inovar em outros países. Então, o que faz o olho de vocês brilhar e falar assim: nossa, eu quero trabalhar no Brasil? Quer responder primeiro, João? Olha, eu acho que assim, fazer o empreendedorismo em qualquer lugar do mundo é difícil. E não é... você vai para um país tipo Coreia da vida lá, ou Alemanha, etc. Você acha que alguém vai chegar e falar assim: vem para cá, meu filho, aqui, ó, aqui que você vai ser feliz? Nada. Você vai comer o pão que o diabo amassou lá, igual qualquer lugar do mundo, assim. Então, principalmente quando entra nessa parte aí da inovação e empreendedorismo, onde ninguém gosta de perder nem pouco nem muito dinheiro. Então, na hora que bota nesse aspecto aí, ninguém vai querer perder, né? Então, eu vejo assim que vão existir dificuldades aqui e lá. O que eu vejo de diferente aqui e lá, bom, tem um aspecto de investimento, que eu acho que já existe assim uma sedimentação desse entendimento na sociedade. As sociedades veem isso aí como uma estratégia fundamental para que as economias cresçam. Então, assim, não entra nessa discussão assim. Vamos pensar assim, nos Estados Unidos, que seria uma grande democracia como a nossa, assim, né? O orçamento de ciência e tecnologia ele é consensual entre os republicanos e democratas. Lá não tem assim, será que vale a pena? Não tem, não é que vale a pena, é fazer ou fazer, não tem essas duas opções. Então aqui a gente ainda está numa etapa assim que eu vejo de tem que convencer as pessoas, assim, sabe? Assim, esse processo é um processo meio desgastante nesse aspecto. Você tem que convencer de que é importante, né? Então, enquanto que o mundo inteiro já sabe, já está sedimentado, né? Então esse aí é o ponto, acho que ruim desse aspecto assim no Brasil, talvez o pior ponto. E o segundo ponto, esse é um ponto negativo do Brasil, definitivamente. E o segundo ponto, eu acho que a gente não teve uma geração formada para isso, pensando desse jeito, especificamente de tirar as coisas mais inovadoras da universidade e transformar elas, assim, eu acho que, por exemplo, eu não fui formado de forma alguma nesse entendimento, e eu acho assim que talvez de uns 5, 7 anos para trás que começou a conversar sobre isso, e eu acho que vai demorar aí, uma geração a gente fala que tem 20 anos, né? Então vai demorar aí essa geração ser formada nesse aspecto para a gente conseguir rodar, né? Em contrapartida, o que os próprios estrangeiros falam para a gente, né?
o Brasil precisa de tudo, né, bem dizer assim. Então, assim, a gente precisa de tudo, tem que fazer tudo. Tem um estudo da CNI que fala que a nossa indústria, ela trabalha na década de 80 e 90. Então, assim, o pessoal está falando de indústria 4.0, não sei o que, tal, mas a grande massa do nosso polo industrial brasileiro aqui, ele vai estar trabalhando bem o que os países europeus faziam há 30, 40 anos atrás. Então, existe um gap temporal que quem sai da universidade consegue melhorar muito esses processos. É só quem tiver interesse vai visitar as indústrias do país, você vai ver que tem muita... Não precisa ir longe, basta ver como que a gente constrói prédio aqui, né? Sistema de roldana. São assim, qualquer obra que você for visitar aqui em Brasília, né? Você vai ver sistema de rondana puxando saco de cimento para cima. Então, deve ter algo mais efetivo que isso. Depois a professora pode falar. Tapa-buraco, né? Vocês já viram o pessoal tapando buraco das nossas ruas? O pessoal chega lá com uma lata de piche e joga assim de um jeito. Assim, deve ter técnica mais aprimorada que melhora isso aí. Então, assim, a gente tem pontos negativos, mas a gente tem outro ponto negativo que a gente está naquele oceano azul ali, né? Em várias áreas, que está um campo aberto, porque a gente tem um déficit grande temporal de inovação da nossa indústria, e então tem esse espaço aí, né, para crescer. Então, eu acho que tem esses dois pontos. E o ponto, talvez, assim, a questão emocional, né, de se trabalhar no Brasil é que você tem que ter prazer também em trabalhar em prol dos seus laços de amizade, seus laços fraternos, nacionais, etc. Eu acho isso aí muito importante, né? Então, apesar de outros países terem uma situação muito legal de vida, etc., eu não trocaria de morar aqui no Brasil por morar em outro lugar qualquer. Experiências pontuais são interessantes, mas não de fazer a vida em outros países, assim. Então, acho que tem uma balança aí para ser pesada, né? Mas eu não vejo de forma alguma como esse processo vai ser facilitado em outros países, não. Eu acho que lá eles têm grandes dificuldades também. Uhum. Exato. Bem, com relação a essa pergunta, existem alguns pontos, né, que eu queria também levantar. Primeiro, com uma questão que é um denominador que a gente precisa enfrentar, a sociedade brasileira, o governo brasileiro, e principalmente nós da universidade, precisamos colocar isso numa estrutura sólida, é que a educação, o financiamento da educação, o recurso para a educação, ele não pode ser subjugado como está sendo, né? Então, a gente precisa ter uma carteira definitiva, crescente, constante, que não altere de acordo com o humor ou com quem está com a caneta ou com o poder. Isso é muito importante. Além disso, a universidade, aí eu chamo a responsabilidade para nós, né, da universidade, precisa estar em sintonia com aquilo que a nossa sociedade demanda. E isso casa um pouco com a inutilidade das patentes, né? Inclusive, existem tarefas de casa que nós da universidade deveríamos já estar implementando na nossa rotina de desenvolvimento e de trabalho, que nós simplesmente ignoramos. Então, a grande dificuldade que eu acho que o Brasil ainda não conseguiu mapear, enfrentar, e que eu creio que se tiver uma boa vontade dos dirigentes, né, da cadeia superior, com os reitores das universidades, nem que se pegue modelos, né, um conjunto pequeno de reitores, faz essa implementação, e depois vai crescendo, multiplicando as ações, é a necessidade de se parar de mexer na educação como uma porta de negociata. Ela tem que ser algo estanque, que tem que sempre ser crescente o orçamento, tem que valorizar. E, infelizmente, quando a gente fala valorizar, a gente sabe que a realidade do trabalhador brasileiro, né, da maioria da nossa população, ela não é satisfatória nem bela. Porém, quando a gente fala em valorizar, significa dar condições para que a gente possa trabalhar. Eu, particularmente, sei, né, e eu vim de uma unidade que é nova, então, a criação de uma unidade nova de engenharia lá no Gama, os enfrentamentos que a gente teve que passar não podem ser apagados, né? Hoje tem uma realidade Y, mas no passado a realidade era muito difícil, e mesmo assim,
se pegar a produção de desenvolvimento dos professores, ela teve uma curva ascendente. Então, isso deve ser olhado, isso deve ser valorizado. Valorizando como? Tendo uma política, por exemplo, de construção de laboratórios de pesquisa, de fomentos de equipamento, mas algo que seja efetivo, controlado, que tenha pontos de controle, que tenha no sentido de acompanhamento de implementação, que tenha manutenção, e que seja algo que não seja da matriz da unidade, mas sim que seja uma política da universidade constante. Olha, eu tenho 600 laboratórios, esse laboratório não é do José nem da Maria, esse laboratório é da Universidade de Brasília. Então, nesse laboratório, eu tenho essas obrigações institucionais, eu tenho essas demandas. Isso é muito importante, porque parte do nosso processo de desenvolvimento passa pelos ambientes de desenvolvimento de laboratório, dos nossos biotérios, das nossas capacidades de testar as nossas hipóteses. Então, isso eu acho que ainda falta dentro da universidade e falta também na gestão do Brasil, né, essa compreensão e essa efetividade. E aí volta para mim, né, uma preocupação que eu acho que nós, como docentes da universidade, né, como fazedores da ciência do Brasil, precisamos ter, é justamente sentar em conjunto com a comunidade. Essa questão da Vesta, olha como é que surgiu esse projeto Vesta. Eu recebi uma ligação da secretária de saúde do município de Goiânia. Ela, lá em fevereiro, ela tinha feito uma viagem na China, e quando voltou, ela me falou o seguinte: Suélia, vai vir uma onda de uma pandemia no mundo, uma onda aí, a gente não vai ter EPI. Vamos trabalhar nisso? E me falou essas coisas, né? Ela trabalha comigo há muito tempo, e eu falei, olha, Fátima, então eu vou correr atrás para tentar montar alguma proposta. Foi assim que nasceu o projeto da máscara, por conta de uma demanda do quê? Da ponta. Então, acho que também a gente, né, com essa intenção de querer fazer a translação, de querer ter, de fato, um produto que a gente idealiza dentro da universidade e queira levar para o ambiente do comércio, da absorção, nós precisamos ter grandes projetos sociais, né, de maneira que a gente responda para a sociedade e que seja desenvolvido em conjunto, e aí tem que sentar a indústria, tem que sentar os fomentadores, que é o Estado, e tem que sentar a universidade, e todos têm que ter a condição de ceder e a condição de trabalhar em conjunto. Por exemplo, quando a gente pensa em quem vai avaliar o meu produto, é a Anvisa. Anvisa é Estado. Por que o Estado não está junto comigo, já no desenvolvimento? Então, desde quando eu comecei a trabalhar com o desenvolvimento de dispositivos aplicados a equipamentos médicos assistenciais, a grande dificuldade que se tem é que esses atores, cada um puxa para o seu próprio lado, e não existe um centro de desenvolvimento direcionado. Então, o que me faz sentir um certo desânimo institucional brasileiro é justamente essa falta de, primeiro, desse diálogo, né, de colocar acima de qualquer coisa a universidade, independente dos seus interesses e das suas ideologias básicas, né, partidárias, e mais que isso, você colocar como um projeto contínuo e que de fato interage. A gente tem lá nos Estados Unidos os centros de translação, né? Então, a translação, ela tem que ser algo incorporado nos nossos cursos. Aí vem na engenharia, na biotecnologia, nós precisamos estar revendo, sim, o fluxograma dos nossos cursos, a cadeia dos nossos cursos. As nossas disciplinas, elas precisam ser constantemente atualizadas. Então, esse engessamento que a gente tem dentro das universidades, e aí entra a responsabilidade do MEC, que ele não pode se isentar disso, né? Ele tem que estar junto com as reitorias, estrategiando essa constante mudança, é algo muito importante. E aí, só para fechar minha fala, sim, eu fui forjada no ensino público brasileiro. Desde da quinta série, eu estudei no Liceu de Goiânia, que é uma escola pública da cidade de Goiânia, que é onde eu nasci, né, e fui criada, e a minha carreira inteira foi construída no ambiente público. Os meus filhos estudam na escola pública, os dois. Por quê? Porque eu acredito no público, eu luto pelo público, porque eu acho que sim, dada a nossa história, dada a nossa limitação brasileira, dadas as limitações que a gente tem, o Estado ele tem que estar presente, principalmente nessa área que é tão cara, educação e saúde. Então,
Nesse contexto, estar dentro de uma universidade pública, eu não estou fazendo mais do que a obrigação de devolver o investimento que foi feito em mim ao longo de muito tempo. Porém, a gente cansa. A gente cansa de lutar, a gente cansa de pedir, a gente cansa de pedir o reconhecimento, e a gente cansa. E aí, quando cansar, vai acontecer o que já está acontecendo. Mentes brilhantes estão deixando o nosso país. Na minha rede social, no meu convívio, eu já tive 4 colegas que foram embora. 4 grandes pesquisadores que foram embora, porque não aguentaram o desânimo, a falta de reconhecimento e, mais que isso, uma burocracia desnecessária. Então, a gente precisa repensar, porque senão nosso país vai esvaziar, né? E esvaziado, ele não vai conseguir avançar. Então, eu sugiro que os nossos alunos, né, tenham bom ânimo, lutem pelo nosso ensino, lutem pela nossa universidade, façam o seu melhor, independente da bandeira que você carrega, faça o seu melhor em prol dessa sigla que a gente ama tanto, que é o UNB, Universidade de Brasília. Nossa, professora, não tinha parado para pensar nisso também. E agora é uma dúvida minha mesmo, que não está na pauta, mas, por exemplo, a gente da Lina tem como objetivo regulamentar nossa profissão, porque a biotecnologia ainda não é regulamentada no Brasil, né? E na nossa pesquisa, a gente viu que em vários países a profissão não é regulamentada, mas não precisa, porque o profissional tem toda liberdade de fazer a atuação dele nas áreas que ele tem conhecimento. E aí me veio essa dúvida agora, se vocês acham que a falta de representatividade na Câmara é um ponto limitante para a gente, como pesquisador, como professor. Porque a gente tem a bancada da educação, só que, pelo que eu percebo, ela é voltada para a educação básica, que também é uma coisa muito importante. Mas eu queria saber de vocês, se vocês acham que está faltando essa representatividade dos pesquisadores nos órgãos fomentadores, nos órgãos como a Anvisa, que são regulatórios, e na Câmara dos Deputados também, no Senado. Eu falo aqui? Eu acho que essa é uma questão sensível, assim, né? Que, bom, tem sempre os 2 pontos, assim, eu vou tentar apresentar os pontos que eu acho pró e contra, e para ser bem sincero, não tem uma definição assim do que é certo e o que é errado. A regulamentação das profissões, ela tem por 2 objetivos, né? O objetivo principal dela é defender a população de riscos que os profissionais eventualmente vão causar, né? Então, você tem as profissões clássicas aí, medicina, as profissões da área da saúde normalmente são regulamentadas porque o indivíduo ele pode causar um mal efetivo ali, né? A carreira de direito também ela tem a sua regulamentação, porque senão você vai ter uma pessoa enganando os outros, e assim por diante, né? Então, o sentido maior é você ter uma proteção da população frente àquele risco que o profissional pode carregar. E à medida que ela é regulamentada, ela pode cair naquele espectro ali de criação de uma organização tipo sindical. Assim, vários conselhos no Brasil eles têm esse aspecto assim. Eles saem de uma questão mais de conselho de classe para ir para uma organização mais sindical. Que aí eu acho que vai meio que é ruim assim para a profissão, né? Eu acho que o ideal para a carreira de biotecnologia, especificamente, é se estabelecer no mercado e se tornar fundamental para alguns processos. É uma carreira nova, né? Normalmente, quem exercia essas atividades ou eram biólogos com alguma formação específica, né? Ou de outras carreiras que faziam essa atuação aí, né? Mas à medida que o mercado entender que esse tipo de profissional ele consegue, ele se estabelece em alguma cadeia de valor como fundamental, você não tem necessidade mais de ter essa representatividade de classe, né? Então, vamos pensar hoje assim, para as carreiras médicas, por exemplo, se sumir o CRM, para o médico especificamente não vai ter
problema, né? Vamos dizer, ele vai continuar tendo emprego, porque é fundamental para a sociedade. Então, é mais ou menos nesse aspecto que eu acho que é. Então, eu acho que a carreira da biotecnologia ela ainda está num processo de amadurecimento, né? Então, assim, na UNB, por exemplo, a primeira turma se matriculou em 2012, se eu não me engano, e acho que vocês podem me corrigir se eu estiver errado aí, mas eu acho que foi em 2012 a primeira turma matriculada, e formou ali a primeira em 2015, 16, né? Então, é uma carreira que ainda está em processo de maturação e estabelecimento. Então, mesmo as grandes empresas, elas estão entendendo qual que é o perfil formado do egresso, e os próprios egressos ainda estão tentando se posicionar dentro do mercado. Então, eu acho que tem esses dois pontos aí. É uma carreira ainda em maturação, e a vantagem e desvantagem de ter uma representatividade formal é essa aí, você vai ter, vamos dizer assim, uma organização que te representa, né, em outras esferas, mas você corre o risco de cair nesse aspecto meio sindical aí, que eu vejo que é um caminho que não é muito interessante, do meu ponto de vista, né? Mas também não tem uma posição, não sei como solucionar isso aí. Acho que com o tempo, os profissionais vão se estabelecendo e vão se tornando fundamentais para isso, né? Acho que a professora, acho que ela saiu ali. Então, na realidade, assim, se a gente pensar nos próximos 10, 20 anos, certamente a bioeconomia, né, ela vai estar abrindo postos de trabalho num volume gigantesco, né? Então, eu acho que nesse aspecto aí a gente vai ter uma demanda muito maior do que a oferta de biotecnólogos. Talvez o conselho as associações, os conselhos vão realmente tentar regular esse aspecto aí. Mas os próximos anos certamente vai ter um aumento de oferta gigantesco em toda essa esfera aí envolvendo a bioeconomia. Acho que a professora caiu, né? Eu acho que sim. Ela tá dizendo Voltei. Tá falando aqui. Pronto, voltei. É assim mesmo, professora. Tem hora que caiu, de repente eu caí. Bem, o João finalizou a resposta dele, eu caí bem no finalzinho. Sim. Eu Sim? falei, na realidade... Beleza. Não, eu acho que é uma pergunta também, umas perguntas sem resposta, assim, que eles querem. Pergunta de... na verdade, eu acho que... Exato. Na verdade, eu acho que o que a gente precisa provocar aí, Larissa, né, e o pessoal que está assistindo a gente, são reflexões. Uhum. Né? Eu acho que resposta nem eu, nem João, e poucos têm, eu creio. Mas a gente precisa refletir. E aí vem um senso crítico, que eu te confesso que só adquiri isso com o tempo. Né? A velhice, ela tem me trazido esse benefício, né? Envelhecer, para mim, está sendo assim, maravilhoso. Eu estou com 42 anos, e tenho um filho de 13 e uma filha de 10, que eu estou vendo crescer, graças a Deus, né, com muita exigência e necessidade de atuação familiar ativa. E aí me vem uma questão que, nesse ano, eu tive essa condição, que foi uma experiência, eu acho que todas as experiências que a gente abraça na vida para enfrentar, a gente tem as consequências positivas e as negativas, e ambas nos fortalecem para poder avançar mais no sentido de crescer, de melhorar. E aí, existem duas coisas que eu acho que para mim ficou muito evidente, né, que para muitos da sociedade não é, e que a gente é cego em muitos casos. O primeiro é que a regulamentação, não só das profissões, mas o papel da Anvisa, o papel de comitê de ética em animais e em seres humanos, o papel da Conitec. Conitec é um órgão que faz ali a liberação, né? Esse protocolo vai entrar no SUS, esse protocolo não vai entrar no SUS, esse equipamento vai ser comprado pelo SUS, esse não vai ser comprado pelo SUS, em linhas gerais é isso. Então, esses ambientes coletivos, e aí entra a nossa legislação, né? Os nossos legisladores, a Câmara, esses ambientes de decisão coletiva, eles são saudáveis, eles são importantes para a nossa sociedade. Eles são importantes para que a gente, de fato, dê para a nossa sociedade
algo que esteja adequado, né, algo que esteja dentro das condições que a legislação, que a lei, que é aquilo que a gente deve seguir, nos guie. Porém, tem uma frase, eu sou religiosa, né, eu tenho uma formação religiosa espírita, e aí tem uma frase do Chico Xavier, que eu ouço muito, que é o seguinte: se a gente criou o sinal vermelho e não respeita o sinal vermelho, como é que a gente vai respeitar as leis de Deus? Então, há um problema que eu vi que a gente tem dentro desses ambientes de órgãos colegiados é, infelizmente, uma decisão que não é para a sociedade, e sim por interesses outros, interesses particulares. E isso acontece dentro da universidade também. Então, até tem uma palavra aqui que vocês estão falando, né? Defenda a autonomia da universidade pública. Essa palavra autonomia é uma palavra que, de fato, não é respeitada dentro da universidade. A gente fala em autonomia, em defender o direito do outro pensar como quer, de falar como quer. Quando tem uma pessoa que pensa diferente do seu jeito, ele é extirpado do processo, ele é massacrado no processo. Então, exógeno e livre de fator estranho é o que a gente preza pela autonomia. Só que dentro da universidade, dentro desses ambientes que a gente sabe que são órgãos colegiados, existe uma manipulação, e aí por interesses outros, né, de se votar aquilo que a maioria, ou aquele determinante, ou quem está com poder tem interesse. Então, enquanto a gente viver assim, enquanto a nossa sociedade se sujeitar a isso, e os nossos dirigentes, quem tem a caneta, concordar com esse tipo de atuação, nem a nossa autonomia a gente vai estar de fato validando, a gente não pode disfarçar a nossa autonomia como algo que seja protegendo a nossa universidade. Não, essa autonomia que se prega é uma autonomia para proteger um grupo específico. Então, isso acontece quando a gente pensa, por exemplo, na carreira de biotecnologia, na carreira da engenharia eletrônica, que a gente também está com luta no CREA, na carreira do engenheiro automotivo, que é um desmembramento da engenharia mecânica, na carreira do engenheiro de software, na carreira do engenheiro de energia. Todos esses passam por um processo de julgamento de uma categoria que é um órgão colegiado, mas que tem interesses. Então, de fato, a gente não tem autonomia. O que a gente, como cidadã, como professora, como membro desse ambiente, e eu vi isso acontecendo na nossa universidade esses dias, né, que essa autonomia mascarada, maquiada, falaciosa, tem que fazer. Nós temos, sim, que nos posicionar, nós temos, sim, que dizer, isso não é autonomia, isso é falácia, né? Só que quando você diz isso, você paga um preço muito grande, porque você vai ser, sim, perseguido, prejudicado. Então, qual que é o caminho a seguir? Será que tem esperança para isso? Como que a gente pode mudar isso? Aí vem uma resposta que eu, Sueli, encontrei nos meus 42 anos de vida, né, e depois dessas experiências que eu tive, que é abaixar a cabeça e trabalhar. E mostrar a importância de você ter, por exemplo, um cargo, uma pessoa com essa formação, com as necessidades de regulamentação, e através do convencimento da produção, do convencimento de unir pessoas que de fato querem um denominador positivo para a sociedade, a gente vai conseguindo incomodar, a gente vai conseguindo provocar que algumas cabeças comecem a de fato agir por si, sem ser, por exemplo, rechaçadas, né, ou não alcançarem, né, aquilo que de fato querem, daquilo que de fato pensam. Então, eu acho que vocês, né, nós que estamos aí, existem outras profissões que a gente vai ter que criar ao longo do processo. As profissões, elas não estão estanques. Eu brinquei com vocês no início da fala que a gente vai ter que criar engenharia e empreendedorismo, né, engenharia de empreendedorismo. Dentro da nossa universidade, a gente tem que ter um curso assim. Em Oxford já tem, né, a própria engenharia biomédica, que é a área onde eu atuo, o curso de graduação de engenharia biomédica dentro da Universidade de Brasília se faz necessário. E essas lutas, essas necessidades, elas têm que ser construídas ao longo do quê? Ao longo de interesses da nossa comunidade. Se eu tenho um biotecnologista dentro de um hospital, né, se ele fica regulamentado, se ele se torna necessário para trabalhar dentro de um hospital,
se decisões importantes lá do Conitec para incorporar uma tecnologia tem que ter o aval de um profissional com essa formação, isso já são cenários que a gente vai construindo, gerando o embasamento e a necessidade que a gente tem que gerar em prol da nossa comunidade, do interesse, e aí sim fala-se em democracia, né? Democracia é respeitar a escolha dos outros, né? Democracia é respeitar aquela escolha, e não maquiar ela. Então, a gente ainda tem muita luta pela frente aí para regulamentar, mas não vamos desistir nunca. Eu acho que a gente não pode. Eu estou muito feliz com a resposta de vocês. E a gente está chegando a 1 hora de live e eu vou ter que abrir para as perguntas daqui a pouco, porque nós temos uma outra programação 4 horas. Mas aí eu tenho uma última pergunta para vocês, antes de abrir para a pergunta do público, que é, durante esse tempo de pandemia agora, vocês estão sentindo uma diferença de reconhecimento da população? Por exemplo, vocês acham que vocês, como professores de universidades, no seu círculo de amizade mesmo, as pessoas, não sei, não sabiam muito bem qual era a pesquisa de vocês sentiram que o interesse na ciência aumentou com essa pandemia? Quem fala? Eu falo primeiro aqui ou a professora? Posso falar, aí depois você fecha, a gente vai mudando assim para deixar mais dinâmico. Ai. Olha, pessoal, primeiro que assim, né, eu acho que a gente passou aí por um período nesses últimos anos em que a universidade, ela foi, né, o nosso último ministro da Educação, ele era um infeliz, e ele trouxe aí muitas situações difíceis para a nossa universidade, né, nós fomos muito criticados, e assim, isso também é da minha personalidade, da minha formação. Nós da engenharia, a gente tem uma formação que é ser massacrado o curso inteiro. Então, eu estudei na Unesp, passei pela USP no meu último ano de faculdade, fui engenheira da Siemens, de chão de fábrica, trabalhei dentro de chão de fábrica, eu sei como é o ambiente hostil, por exemplo, da Alunorte, lá no meio do Pará, né, eu ia lá, levava tecnologia, instalava, dava manutenção, enfim. Esse cenário todo de enfrentamento, ele faz a gente crescer, ele é necessário, a gente precisa ouvir as críticas, né, por mais que algumas sejam extremamente fora do contexto, mal elaboradas, sempre há um fundo ali que a gente precisa ouvir e falar, se esse cara está levantando esse ponto, ele não tem direito de falar muita coisa, mas muita coisa também tem direito de ser dito, que aí vai a liberdade do ser humano, liberdade nossa, que a gente apregou tanto, né, liberdade de pensamento, respeito às diferenças, o respeito às escolhas que a gente faz. Então, quando houve esse momento de ataque às universidades, muitas coisas negativas vieram, mas veio uma coisa positiva, nós reagimos, e a pandemia, por mais trágica que seja, uma vez eu falei isso, a pessoa falou, não, você não pode falar isso. Trouxe muita coisa ruim a pandemia. Ela trouxe para nós o principal, que foi a perda de parentes e pessoas amadas, que foram porque, no momento que a gente nem achava que era para ir, foram cedo demais. Eu perdi pessoas próximas a mim, né, pessoas muito próximas. Eu perdi, a minha mãe e minha irmã tiveram Covid, minha irmã ficou muito, muito mal, inclusive foi na época aí da eleição, ela ficou muito, muito, muito mal. Então, a gente sabe, e a gente vê hoje a nossa sociedade brincando com essa doença. A gente ainda não está num estado pleno dessa doença. E aí, nós da universidade mostramos o porquê que a gente existe, o porquê que a ciência ela é tão importante. Porque nós conseguimos confrontar ideias mirabolantes de usar certas medicações, ter certos comportamentos que poderiam trazer uma consequência muito maior para o nosso país. Então, assim, não adianta, a gente tem a vontade de gerar resultado rápido, de cuidar da sociedade, de que todo mundo tenha acesso melhor, mas a gente tem que fazer isso com prudência, com cuidado e principalmente com equilíbrio nas decisões. O sonho do cientista é desenvolver uma fórmula mágica e jogar para a comunidade e salvar todo mundo, é claro. Só que nós temos que ter os critérios, as metodologias que são construções milenares de se fazer ciência.
E isso tem que ser respeitado. Então, o Covid, ele trouxe, sim, ele trouxe uma possibilidade da gente mostrar o valor da universidade, o tanto que é importante a gente ter aquilo que eu já disse, um valor, né, uma quantia fixa, em que a gente não sofra constantes cortes, que a gente só sofra reajustes positivos, né, porque nós não temos que pagar nada, nós somos o que gera resultado para a sociedade. Não se corta em educação, se corta em tudo, menos em educação e saúde. Então, nesse contexto todo, eu acho que a pandemia, né, o Covid, ele demonstrou para a sociedade que o professor universitário, ele forma um indivíduo numa carreira e ele faz ciência. É ele que gera a segurança necessária para você usar o medicamento, para você usar máscara, para você usar aquele creme no seu rosto. Então, esse contexto ficou claro. Agora, o que falta é, dentro da universidade, a gente também ser visto. Porque o fato da gente dar aula dentro de pós-graduação, orientar, fazer pesquisa, ensinar na graduação, ele tem o mesmo peso para um colega que, às vezes, só dá aula. Então, isso também tem que ser visto. Aí vem a crítica. E aí, essa autonomia, de fato, é válida? Será que todos nós trabalhamos as 40 horas? Entendeu? Então, por isso que, sim, existem profissionais e profissionais. E aqueles que são bons têm que ser valorizados. Então, eu acho que a gente teve um ganho, mas a gente precisa ganhar mais ainda. É isso, João. Um outro aspecto, eu estava pensando aqui, eu ia falar uma coisa e fui virando para outra coisa, que a professora Sueli tocou em vários pontos que eu concordo também. Mas um outro aspecto que eu acho que aconteceu aí nesse período foi que a sociedade se expôs ao aspecto de frustração, de um pouco de frustração que envolve as etapas, a ciência, né? O desenvolvimento de ciência e de tecnologia, de inovação, o processo todo é permeado no final com uma vitória muito gostosa, prazerosa, assim, de ser desfrutada, né? Quando as coisas dão certo. É só pegar um doutorando que defende sua tese ali, caramba, aquele negócio ali é um troço fantástico, assim, é um momento muito especial mesmo na vida ou um graduando, não sei, o público aí que está assistindo a gente, quando vai apresentar um trabalho, né, de iniciação científica, ou mesmo um seminário na disciplina, na hora que acaba, que você vê aquela adrenalina fantástica ali, da hora que acaba, nossa, que legal, assim, massa, assim, né? O sentimento ali de prazer, né? Só que, ao mesmo tempo, ele é um processo que traz muito uma sensação de frustração, né? A gente falou, a pergunta que a Larissa fez no início lá, quais seriam os projetos mais fortes para o empreendedorismo? Então, tem uma hipótese que a gente não sabe, é uma pergunta, né? Que a gente não sabe a resposta. E quando você não sabe a resposta de uma pergunta, aquele negócio ele cria uma ansiedade na gente, né? E essa ansiedade é um sentimento que ele vem acompanhado de um aspecto de frustração. E fazendo um paralelo, né, com o mês de setembro aí que a gente está vivendo, né? A carreira de pesquisador, ela tá muito impregnada com esse sentimento de busca da vitória, ansiedade e, eventualmente, frustração. Tá tudo junto ali. Assim, aí, só para dar um dado, né, o cientista se amarra em contar as coisas, ficar contando as coisas, né? Aí uma turma contou qual era o percentual de indivíduos pesquisadores, seja pós-graduandos ou profissionais mais sêniores, que tinham algum tipo de desordem mental ou depressão, né? E eles viram que nessa nossa classe profissional, a gente tem 3 vezes mais chance de desenvolver desordem mental ou depressão em comparado com as outras profissões. Então, por que isso? Porque essa questão da frustração está muito dentro, né? E aí, assim, quem tiver interesse... E aí o empreendedor, que é um tipo de um pesquisador, né? Porque ele cria perguntas, né? O empreendedor, ele vai falar, será que esse produto vai dar certo no mercado? Até ele for lá, botar na prateleira, ter a venda ou não, ele tem ansiedade e pode ser frustrante ou gratificante, ele não sabe ainda. E aí esse processo ele também gera esse tipo de ansiedade, né? Então, trabalhar em todo esse processo aí gera essa ansiedade e tem que saber que está exposto a esses
essa montanha-russa de sentimentos. E eu acho que ao longo desse período aí, desde março, a gente teve várias idas e vindas assim de montanhas russas, né? Então, assim, poxa, quem não ficou frustrado há umas 3 semanas atrás, ou pelo menos assim, quando falaram que a vacina de Oxford tinha dado um problema lá num paciente, pô, aquele troço ali foi numa segunda-feira ainda, assim, troço, pô, esses caras aí, pô, esses caras aí iam levar a gente, assim, para um outro patamar, né? E agora, e aí, o que aconteceu? Então, esse lance expôs à sociedade de que a ciência, ela tem um timing, né? Tem um tempo de maturação, né? E assim, o que a professora Suélia falou é que se você apostar nisso, não tem jeito de dar errado, né? E aí, eu sempre boto um exemplo, assim, eu gosto de ver os exemplos históricos aí, assim, a sociedade ocidental nossa aqui, ela é basicamente, assim, voltando à constância dos investimentos, né? Na educação, ciência e tecnologia e tal. Então, a sociedade ocidental nossa, basicamente, é uma cultura anglo-americana, né? Assim, europeia, mas principalmente inglesa e, posteriormente, os Estados Unidos que estabeleceram a nossa cultura, né? Vamos dizer assim. Então, hoje, se você viajar, hoje não dá, né? Mas imagina que você fosse viajar daqui até o Japão e parasse em 10 países, você saía do aeroporto, você ia encontrar 10 guri de 20 anos com Nike, com esses fonezinhos mais modernos, etc., que foram, não o meu, né, que tem fiozinho e tal, mas, como é que é? AirPod, né, o AirPod. Ouvindo mais ou menos as mesmas músicas, foi estabelecido ali, né? E aí, esse protótipo desse domínio cultural anglo-americano, ele foi estabelecido na Revolução Industrial. E aí eu vou roubar um pouquinho da engenharia aqui. A Revolução Industrial basicamente foi fazer usufruto da termodinâmica, né? Você pegar uma fumaça, prender ela e falar assim, vai, te faz aí que você vai mover o mundo. E foi isso que foi feito, né, basicamente. E ela aconteceu lá em 1750 e pouco, 1700 ali, vamos botar ali esse processo. Só que a Revolução Industrial surgiu lá na Inglaterra, não foi do nada, né? Há 100 anos antes, a gente teve um cara que foi chamado Newton, que é muito famoso na física, mas ele fez um monte de coisa na matemática, que permitiu que aqueles caras depois calculassem que aquele vaporzinho, se botasse ele em algum canto, ele ia gerar tanta energia e tal. Então, quer dizer, em 100 anos aconteceu isso aí. Se você for na Inglaterra, ou pedir para algum amigo de vocês aí que mora na Inglaterra, você vai ver que as notinhas de dinheiro lá, todas têm cientistas. Você tem lá o Newton, você tem o Watt e o Boldon, você tem o Darwin, você tem o cara da economia lá, como é que é? Pô, esqueci agora. Vou lembrar daqui a pouco. Daqui a pouco eu lembro. E o único que não é cientista é o Churchill, certo? Então, o que significa isso? Significa que realmente faz sentido total você investir na ciência e ela vai dar resultado. Qual outro protótipo que a gente viu aí? A China, pô, em 40 anos ela virou o mundo aí, né? Assim, basicamente investindo em ciência e tecnologia, né? Então, dois aspectos aí com relação à pandemia, eu acho que a sociedade foi exposta a essa questão de frustração e vitória, né? Que é uma coisa típica da ciência. E essa questão da frustração, ansiedade e vitória, ela só vai ser diluída se a gente tiver um longo prazo de investimento, que aí os sucessos eles vão sobrepor os fracassos, e aí a gente vai ter toda a economia do conhecimento vai girar. E é fundamental ter essa consciência de que você tem que continuar investindo ali constantemente, que senão, eventualmente, os investimentos vão por água abaixo e se acabam no meio do caminho. Acho que é por aí. Mas foi um período aí que a sociedade foi exposta a essa questão psicológica envolvida no processo da ciência. Obrigada, professor. Muito obrigada, professora Suélia. Agora eu vou abrir para as perguntas. Então, a gente tem várias perguntas aqui no chat. Bom, a primeira pergunta é do Lucas Rossi. Professores,
como vocês lidam com a falta de fomento à criação de projetos científicos no Brasil? João, você quer responder? Como é que a gente faz? Ele responde uma, eu respondo outra, para a gente responder o maior número? Pode ser assim? O que você acha? Pode ser. Pode ser. Que a gente responde o maior número de perguntas. Eu acho que fica... Uhum. Então tá. Então você começa. Então, na realidade, bom, com relação aos projetos científicos, aqui no Brasil a gente basicamente tem as agências públicas que fazem os incentivos. A gente tem as esferas federais e as esferas estaduais, ou no nosso caso aqui, o distrital, né? Então, assim, o que eu vejo na minha experiência aí é que depende muito da política que está sendo estabelecida ali. Alguns governantes e alguns dirigentes, eles acreditam mais piamente nesse processo, e outros não. E por incrível que pareça, vamos botar o exemplo distrital aqui, só para a gente contextualizar, e vocês, como alguns de nós conhecemos deputados ou alguns dirigentes da esfera distrital, desde que eu estou em interação com a FAPDF, que eu saiba, a FAPDF nunca conseguiu executar o orçamento previsto em lei que ela tem direito. Vejam, esse troço tem uma lei que fala assim, a FAPDF tem, vou chutar um número aqui, 100 milhões de dinheiros. Nunca ela conseguiu executar isso aí. Então, assim, não existe barreira legal para você fazer esse investimento. Não existe barreira de tomada de decisão, é só uma questão de execução. Então, esse é um ponto, e se vocês forem observar, não sei se os alunos de graduação têm uma noção disso aí, mas nesse governo, acho que a gente já está na terceira gestão da FAPDF, em questão de menos de 2 anos, se eu não me engano. Então, assim, não tem como, em 6 meses, um gestor conseguir implementar a sua ideia, né? Então, a gente já está, assim, complexo isso aí. No caso, então, isso aí, os fomentos estatais são esses, né? Os fomentos privados, existem até uma parcela da iniciativa privada que tem interesse em fazer isso, só que a gente, até um tempo atrás, a gente tinha uma certa insegurança jurídica importante no que diz respeito ao investimento privado dentro das universidades. Por que isso? Hoje a gente já tem instrumentos legais que permitem uma facilidade aumentada, uma segurança jurídica maior. Mas até pouco tempo atrás, vou dar um exemplo bizarro aqui, mas uma empresa que investisse numa patente, na medida que essa patente fosse depositada, depois, eventualmente, ela teria que entrar num leilão para fazer usufruto dessa patente. Veja que negócio esquisito. Ela investe, e aí, na hora de fazer usufruto dela, ela cai num leilão. Aí, abre um leilão, primeiro que abre a estratégia de tecnologia das empresas, que vai ser um processo público, e depois que ela pode perder. Então, assim, hoje a gente já está avançando muito nessa questão do aumento da segurança jurídica. A nossa universidade, ela estabeleceu no início desse ano uma política de inovação que facilita muito esse aspecto aí. Então, hoje, você já consegue ter o aporte de recurso da iniciativa privada com muito mais segurança. A própria participação de pesquisadores e mesmo pós-graduandos ou graduandos, ela é incentivada. Então, hoje, a política de inovação ela incentiva a participação de docentes, técnicos, pós-graduandos e graduandos em projetos do setor produtivo, coisa que, algum tempo atrás, era proibido. Então, a gente está saindo de um ambiente que era repressivo. A gente passou por uma fase, desde 2016 até 2020, aí, neutro, e eu acho que a gente vai entrar aí, nos próximos anos, num processo de incentivo a essa interação com a iniciativa privada, que tende a facilitar muito o acesso a recursos externos. Porque existe uma pergunta que se faz assim, se você for na CNI, você pergunta assim, qual empresa está interessada em inovação? 100% delas. Não tem... Todas elas estão interessadas.
Aí fala, tem que investir em projeto de inovação. Aí vai tirar um pouco, porque na hora que você tem que tirar o dinheiro da sua carteira, você muda. Mas dentro das que querem fazer esse investimento, tem umas que falam assim, pô, esse troço aí, caramba, não faz sentido nenhum juridicamente, porque eu não tenho segurança nenhuma. Eu estou botando dinheiro num saco sem fundo ali. Então, eu acho que, à medida que a gente for estabelecendo um regramento mais adequado, vai facilitar ainda mais o desenvolvimento de inovações e o aporte de recursos do setor privado nas universidades. Professora Suélia, você tem alguma coisa para complementar? Não, acho que vamos tocar para a próxima pergunta. O João falou muito bem. Então, a próxima pergunta é da Letícia. Qual a maior dificuldade em empreender no Brasil? Certo. Bem, Letícia, obrigada, né, pela pergunta. Eu creio, assim, que aí volta até um pouco que o Lucas perguntou, né, dessa questão do fomento, do empreendedorismo. O empreendedorismo, ele é atrelado, né, muito à questão da aplicabilidade do produto e da condição que esse empreendedor tem para poder se lançar, né, se avançar dentro do mercado. Então, eu acho que na nossa sociedade, aqui no Brasil, a gente precisa, já desde da formação de vocês, e aí as engenharias têm, sim, que revisitar o currículo, a estrutura do currículo, porque os alunos, não dá para mais formar alunos da forma que eu fui formada, a gente tem que formar alunos com essa capacidade construtiva empreendedora, né, no sentido de ter condições de compreender como que se constrói uma empresa, de quais são os empecilhos que ele vai passar, quais são as regulações que ele tem que enfrentar, e mais que isso, nós também, pesquisadores, temos que conhecer as necessidades que a gente tem que enfrentar na nossa pesquisa para facilitar a vida do empreendedor. Essa questão do investimento privado, ela é fundamental. A gente tem, sim, que ter o fomento do Estado, que é o nosso maior fomentador, desde os nossos salários até energia e tudo que eles pagam, né? A nossa universidade é pública, mas a gente também precisa da iniciativa privada pagando para a gente, fomentando os nossos projetos, compartilhando aquilo que a gente desenvolve, porque faz parte, inclusive, de uma melhora financeira dos nossos produtos, de uma melhora financeira dos nossos resultados. Eu estou desenvolvendo um projeto de 12 meses só, é algo relativamente, em termos de inovação, ele é disruptivo, incremental, perdão, é uma inovação incremental, e que é um cartão do SUS, né, que chama SUS+, Imuna SUS e SOS SUS. São 3 projetos da Secretaria de Saúde, o SUS é descentralizado, a Secretaria de Saúde de Goiânia que encomendou para o meu grupo de pesquisa. Eu trabalho muito com encomenda. O empresário tem um problema, ele liga e fala, eu quero um projeto, ou o secretário de saúde, ou o Ministério da Saúde, enfim, a encomenda é aquilo que eles precisam e a gente consegue dar a resposta numa certa velocidade. E aí, na hora de comprar os componentes eletrônicos, né, o cartão que a gente queria usar, a tecnologia que a gente queria usar, é uma tecnologia que demora demais para chegar aqui no Brasil, a importação, o custo, o próprio funcionamento da nossa agência, que faz o gerenciamento do nosso recurso, ela é morosa, ela é burocrática. Então, e detalhe, a gente tem lá o recurso para comprar os componentes, mas a gente não está conseguindo comprar o componente porque demora. Então, a gente fica atrasado, e veja que é desenvolvimento. Então, eu não sabia que componente eu ia comprar no primeiro mês de projeto, porque eu estava desenvolvendo o projeto. Eu tinha que, na área da eletrônica, os componentes mudam muito rápido. Todo dia tem um sensor novo, todo dia tem um amplificador novo, todo dia tem um CIzinho novo, que você tem que estar ali o tempo inteiro atualizando sua placa, seu dispositivo. E nesse contexto, as nossas compras, os nossos processos internos, externos de compra são muito morosos. E isso impacta na questão do empreendedorismo, porque quando você gera o produto, já está defasado, o empreendedor ele precisa ter um giro rápido, então a gente precisa ter parcerias da universidade com empreendedores, eu acho que tem que ter uma linha de trabalho nesse sentido, que a gente tenha uma agenda positiva de construção com empreendedores, que eles possam ter incentivos financeiros diferenciados, né? É importante que o país estimule esses ambientes, e mais que isso,
que a gente, e aí a UNB ela saiu na frente com a aprovação, né, dessa regulamentação em janeiro, e precisa agora só terminar de construir as normativas, é que a gente, como pesquisador, também fazer parte de empresas, nós estarmos também como parceiros da empresa, como ativos da empresa. Isso é inovação, isso é trazer dinheiro para a nossa universidade, mais que isso, trazer coisas novas. A gente não pode ficar sentado no mesmo modo de viver, tem que sair da caixa, tem que agir diferente. Seu microfone, acho que está mudo, Larissa. Meu Deus, estava. Agora voltou. Enfim. Obrigada, professora. Tá. Eu disse que eu achei essa resposta muito pertinente. E agora a gente vai para a próxima pergunta, que é a da Amanda. Quais dicas para desenvolver a competência da inovação? Acho que essa vai eu acho que João, aí né? é assim, estudar esses autores mais... Bom, acho que estudar pelo menos a base aí desses processos de inovação que já estão mais ou menos estabelecidos, dessa inovação moderna. Então tem dois livros que talvez eu acho que são bem interessantes nesse aspecto. Um deles é Startup Enxuta, que é o Rick Ries. Deixa eu só ver qual é o nome dele. Startup. Vou até anotar aqui. É Lean Startup, que é o Eric Ries, né? Que ele, não sei se pronuncia assim, mas é Ries. Mas ele criou essa teoria da startup enxuta, que ele fala que é o seguinte: boa parte dos produtos que são lançados, produtos inovadores são lançados, eles falham por uma série de motivos, e principalmente porque eles não respondem exatamente àquela questão do problema, certo? Que a gente estava discutindo. Ele é uma solução que às vezes não tem um encaixe com o problema. E aí ele desenvolveu aquela teoria do produto minimamente viável, que é para você fazer testes rápidos da viabilidade desse seu produto. O que é isso? Você pegar, desenvolver um protótipo do produto, pôr no usuário para ele utilizar e verificar se ele realmente tem a sua utilidade e depois, principalmente depois, ele compraria, né? Tiraria o dinheiro do bolso para comprar aquele negócio. E esse MVP, que é o Minimum Value Product, ele vai indo e voltando, um protótipo que vai indo e voltando, né, de testagem, junto com o usuário, para você conseguir aprimorando. E aí surgiu todas essas questões aí que vocês... as versões beta, né, dos produtos, né? Não sei o que... A Apple selecionou não sei quantos mil usuários para utilizar a versão beta do iPhone, não sei qual a versão, porque ele vai aprimorar junto com a empresa. Então, essa teoria desse cara aí eu acho bem interessante nesse processo. E o outro autor que eu li, assim, eu já li alguns livros dele, ele chama Clay Christensen. Clay é CL de Clayton Christensen, que ele foi um pesquisador da Harvard, e ele desenvolveu uma série de teorias sobre a inovação moderna, né? Então, vale a pena, esses dois autores aí, eu acho que são bem interessantes, né? E com relação, tem um pouco a ver com a pergunta anterior, e essa um pouco, né? Um dos livros que ele escreveu chama O DNA Inovador, que ele lá na década de 90, ele começou a observar que algumas pessoas tinham sucesso para empreender e outras pessoas não tinham sucesso e tal. E aí ele é um cientista da universidade, da área de administração, mas ele era um pesquisador, né? E aí a pergunta dele era essa: o que diferenciava os caras que davam certo para os caras que não davam certo? E aí ele fez a investigação em 10 mil empresas de inovação que existiam nos Estados Unidos na época, e ele observou que, na realidade, algumas pessoas, elas reuniam todas as competências para gerar a empresa inovadora.
Mas algumas pessoas elas não tinham essa competência, mas elas fracassavam, ou elas se organizavam em equipes e conseguiam ter sucesso pela organização da equipe. E essa organização da equipe, ela tinha que trazer, ele identificou lá, 3 grandes características, né? Ou 3 grandes personalidades que tinham que estar dentro da organização para que ela tivesse sucesso. Uma delas é vamos dizer assim, seria uma persona mais relacionada com esse perfil de pesquisador, um idealista, que vai procurando soluções, um cara que é bom de criar soluções, né? Um segundo cara, intermediário, que eventualmente ele faz a avaliação dessas soluções, testagem dessas soluções, ou no mercado, ou na avaliação desse protótipo e tal. E um terceiro cara, que é fundamental, que falta, eu acho que definitivamente faz falta na universidade, na relação de formação de equipes, é aquele cara executivo, que é aquele cara que vai transformar aquele sonho, né, vamos dizer assim, do produto inovador numa coisa que vai rodar semana a semana lá no chão de fábrica. Porque isso aí, o pesquisador, chega uma hora ali que passa 2, 3 semanas, ele já está de saco cheio ali daquele negócio, ele quer passar para outro treco. É uma característica. E aí algumas pessoas, elas conseguem reunir tudo isso aí junto. Aí o exemplo lá que ele dava lá, vamos dizer, um Steve Jobs, ele não tinha a questão de criação da solução, especificamente, que era aquele outro cara lá que foi sócio no início, mas ele avaliava e executava muito bem as coisas. Então ele reunia 2 personalidades em uma pessoa só. Então, se você não tem essas 3 características, procure equipes que complementem essas ideias. Então, eu acho que se pegar esses autores que estudaram esses processos aí, é interessante porque eles já vão te falar algumas coisas que eventualmente você só vai aprender na marra. Exato. João, eu quero até complementar, porque essa pergunta da Amanda, ela provoca a gente em várias questões, aí eu peço licença para falar um pouquinho, porque além dessas informações todas que o professor colocou, né, Amanda, e os alunos que estão assistindo, é muito importante para a gente, né, quando a gente quer inovar. E aí o João citou alguns livros, eu vou citar esse, que é Fora Negatividade, 10 simples passos para contar o negativo para fora, para ser mais positivo e ter resultado. No capítulo 2, ele traz uma informação muito interessante, que são as características que influenciam a gente a não ter resultados positivos ou para desanimar, e eu vejo isso muito nos meus alunos. Quando você começa a ter uma experiência com fracassos, quando você começa a iniciar um trabalho e aquilo dá negativo, ou você tem muitos obstáculos a serem vencidos, isso te dá uma sensação que vai minando a sua inovação, a sua capacidade de inovar. Então, o medo é uma emoção, né, que esse autor traz, né, que o medo é uma emoção desencadeada por ameaças percebidas, é uma parte importante na manutenção da sua segurança, né, pois serve como mecanismo básico de sobrevivência, mas também viver em medo constante torna você incapacitado, e seu cérebro passa a perceber coisas negativamente. Isso é um ponto, não ter medo. Para a gente inovar, a gente tem sim que ter coragem no sentido de enfrentar as críticas, enfrentar o não reconhecimento. E o não reconhecimento é justamente esse tratamento, né, que faz a gente se sentir, às vezes, desvalorizado. Então, a maior preocupação que a gente... E aí entra a função da gente como professor, a função da gente como formador de futuros inovadores do país, inclusive aplicando para a gente. Quando a gente provoca um aluno, né, quando você provoca... Aconteceu isso muito comigo na Vesta, porque existem certos ensaios que eu precisava fazer, que eu queria resposta, e que o pessoal nunca tinha feito, porque nunca tinha trabalhado com máscara. Vou dar um exemplo. Eu queria que eles pegassem a máscara, submetessem elas a alguns ensaios, usando uma máquina que faz ensaios mecânicos, em borracha, em outras coisas, termografia, outras análises, processamento de imagem, tirava foto da máscara em vários cenários, colocava ela em vários ambientes para poder fazer um conjunto de informação para caracterizar bem aquele produto, e as pessoas travavam, por quê? Porque nunca tinha feito, ela temia perder, temia apresentar, temia que não ia dar certo, e isso travou ela. Então, para ter competência de inovação, você tem que trabalhar em equipe, você tem que ter vários indivíduos pensando, você nunca vai saber tudo, e não é necessário que saiba, cada um com seus formatos se unem,
né? É um grande polvo. Eu brinco muito, eu sou um grande polvo. Eu tenho vários braços e tenho a cabeça. Eu tenho as minhas ideias e os braços são os alunos, os colegas, aquilo que a gente é líder, né? A gente lidera e os colegas vão executando e a gente vai contabilizando. Então, essa capacidade também de dividir os fracassos e os sucessos. Para inovar, a gente tem que saber dividir as medalhas, né? Que não é único, né? Você não é sozinho, e também os fracassos, os medos, e enfrentar os medos, porque ele faz parte da inovação, né? É isso. Obrigada, professores. Amanda, parabéns pela sua pergunta. Eu tinha pensado em fazer antes, fiquei feliz que alguém fez. Próxima pergunta é do Lucas. Professores, quais as visões de vocês em relação ao futuro da ciência no Brasil? Sim. Eu vou abrir a resposta, depois se o João quiser falar um pouquinho. Lucas, obrigada, né? Sua pergunta é muito interessante. Na verdade, eu acho que o futuro da ciência, a gente sempre tem que estar preocupado, sim, com o presente e com o futuro, né? E o presente, hoje, nós cientistas, nós universidade, nós estamos passando por algumas provações no sentido de estrutura, no sentido de investimento, no sentido, inclusive, de governança dentro das nossas universidades e fora dela. Então, esse cenário todo influencia a pesquisa, ele influencia o desenvolvimento, ele influencia a forma como a gente vai apresentar os resultados, e mais que isso, impacta de maneira positiva ou negativa, e eu vou explicar qual é a diferença das duas, na nossa produtividade em termos de geração de resultados e em termos de impacto lá fora, da nossa internacionalização. Então, a ciência, ela sempre vai existir, né? A gente sempre vai, as universidades, assim, eu sou extremamente consolidada mentalmente, estruturalmente falando, que as universidades públicas no Brasil, elas são um cenário sine qua non, não tem como a população, nós, né, a instituição universidade pública, ela já está enraizada dentro do processo. O que falta é uma melhor organização, principalmente dos recursos financeiros, da autonomia, mas aí é uma autonomia interna, não só essa autonomia falaciosa, mas uma autonomia real, de eu falar o que eu penso, de eu fazer as parcerias que eu quero, de eu seguir um caminho que eu quero e não ficar linkado a grupos, a interesses particulares. A gente tem que deixar a universidade livre para agir, e aí sim a ciência avança. Agora, existe uma preocupação que a gente precisa startar ela, que é o seguinte: quando veio a preocupação do Covid com relação aos equipamentos médicos assistenciais, que é o respirador que faltou aqui no Brasil, gente, a universidade desenvolve, eu desenvolvi um CPAP, lá quando eu entrei na UNB, em 2006, eu desenvolvi um CPAP. Então, assim, a gente tem conhecimento para desenvolver respirador, a gente sabe como fazer, o que a gente não tem é uma parceria do Ministério, da iniciativa privada, e aí vem a indústria, para pegar essa tecnologia e pôr para rodar. Voltamos ao problema principal na nossa academia, que é a não translação, é a não transferência daquilo que a gente desenvolve para a sociedade. Mas não é por culpa da indústria, não, é culpa nossa também, porque é aquilo, a gente faz muita coisa que não é necessário para o mercado. Então, para que eu vou estar construindo, fazendo uma análise de uma determinada ferramenta, sendo que o mercado não está interessado, o mercado quer essa ferramenta. Então, existe, sim, a necessidade desses atores sentarem numa mesma mesa, colocar em cima dessa mesa um objetivo único, que é entregar, por exemplo, um respirador nacional, exequível, seguro, e aí esses atores todos que vão avaliar, que é a Anvisa, o Ministério da Saúde que vai comprar, a própria iniciativa privada que vai fabricar, os cientistas, os engenheiros, os cientistas a gente vai desenvolver, mas os nossos alunos, vocês da biotecnologia, vão ter que trabalhar lá na fábrica para analisar se aquele respirador está ok, se os conectores estão ok, o nosso engenheiro clínico tem que estar lá dentro, o nosso engenheiro eletrônico tem que estar lá dentro. Então, vejo que é uma grande cadeia que tem que trabalhar em sintonia, tem que trabalhar em conjunto. O que falta hoje para a nossa ciência brasileira, de fato, é o interesse da nossa sociedade. O problema é esse, e isso está instalado dentro da universidade, dentro do governo, e a sociedade é que padece, porque a gente finge que está preocupado com ela, mas, na verdade, está preocupado com o próprio umbigo.
João? A real é o seguinte, o futuro será consciência, ponto. Espero que a gente consiga, só que isso aí é um fato, assim, se não tiver esse approach científico aí, fatalmente o nosso grupo social, de sociedade brasileira, vai sofrer muito mais. Então, existem maneiras mais simples ou mais dolorosas de entender isso aí. Tomara que a gente entenda pelas maneiras mais simples e pelos exemplos que a gente teve de sucesso aqui no nosso país, né? Então, a gente teve vários exemplos de sucesso científico, né? Que são exemplo aí na nossa sociedade, que hoje eles suportam em boa parte a nossa economia e trazem todo esse processo aí. Então, eu acho realmente que a universidade ela tem esse papel, mas em algumas áreas, e aí isso aí por que eu falo que a ciência vai estar ou não no futuro do Brasil? Perdão, a ciência vai estar no futuro do Brasil. Porque na medida que algumas áreas entenderem como fazer esse processo, elas vão tomar para si essas etapas do desenvolvimento. Então, essas mega empresas de tecnologia do mundo, elas já formam os seus pesquisadores dentro das empresas, das companhias, né? Então, já estão ali se formando dentro da cultura da empresa, para fazer a ciência dentro da empresa, dentro daquele processo. Então, botar os exemplos aí clássicos, né, do Google, dessas empresas, mega empresas de tecnologia, elas já formam as suas pessoas ali dentro. O Google tem uma espécie de uma universidade lá que vai formar as pessoas. Então, eu acho que o investimento do Estado brasileiro é justamente para acelerar e não ser tão sofrido esse processo de incorporar a ciência dentro da nossa economia. Fato é que eu concordo totalmente com a professora Suélia, né? A nossa academia que acastelou a ciência dentro de uma redoma de proteção, né? Então seria tipo uma bela adormecida ali, né? Que a gente criou assim, nossa, ela é linda, que coisa linda, ai, não deixa ninguém pegar. Que nenhum príncipe chega. Não há beijo que ele acorde. Agora tá na hora de soltar esses beijos aí para ter o final feliz, né? De beijo, não, ouvir os dragão mesmo, que a gente está aceitando. O Shrek. Total, tem que sair isso, tem que botar para encontrar, né, as pessoas, aqueles diferentes atores que a gente falou, se eles conversarem, eles vão ver que tem sentido o relacionamento deles. Uhum. Legal. Gente, infelizmente, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas dos comentários, então a gente vai para a última pergunta agora, que é a da Dani, e ela está perguntando, atualmente, quais são os cargos mais promissores no Brasil para os egressos de biotecnologia? Se seria empreendedorismo, pesquisa, iniciativa privada, as indústrias? João, acho melhor você responder. Olha, eu acho que aí também é uma pergunta sem uma resposta definida, mas o que eu faria, na realidade eu faço, porque o perfil, eu vejo assim, na minha carreira, o meu perfil foi se mudando ao longo do tempo, mas eu tento sempre fazer uma reflexão de que tipo de perfil eu estou naquele momento e que tipo de demanda eu consigo atender naquele momento ali. Então, assim, eu acho que uma reflexão boa é você primeiro fazer uma análise sua do que você quer, quais são as suas competências natas, quais são as competências que você acha que você consegue desenvolvê-las a partir de estudo, de formações, etc. Conversar com outras pessoas sobre isso, né? Eu acho que quando você... É tipo uma terapia ali, né? Que a gente faz com o outro, né? Pergunta lá, o que você acha que eu sou competente? Por exemplo, assim, a minha capacidade organizacional é baixa. Então não tem como eu ser um executivão ali, assim, de coisas assim, entendeu? Eu tenho que me juntar com pessoas que têm capacidade executiva melhor, né? Mas em contrapartida eu consigo, vamos dizer assim, às vezes eu não tenho uma visão muito vertical sobre o assunto, só que eu consigo ver um horizonte mais largo. Então eu tenho que utilizar aquela minha visão mais larga
para conseguir fazer uma análise diferente e ajudar uma outra competência que está junto comigo, que tem aquela visão mais verticalizada, etc. Então, eu acho que fazer uma análise do que você tem de bom é o primeiro ponto. Então, assim, eu conheço hoje pessoas egressas da biotecnologia da UNB mesmo, ou da biologia, vamos dizer que a gente está mais próximo ali. Eu conheço pessoas de muito sucesso na área de pesquisa, que são egressas dali. Então, eu vou dar um exemplo, assim, só para, às vezes, eventualmente vocês conhecem, né? O Rafael Bonadio, ele foi meu aluno de doutorado e ele era servidor da UNB. Ele passou no primeiro colocado no doutorado da Universidade de Pádua, e está super bem lá, já está publicando um monte de artigo, etc. Uma ex-aluna de doutorado minha, ela foi trabalhar numa empresa privada, ela era biomédica, foi trabalhar numa empresa privada, Laboratórios do Brasil, em Recife, e hoje ela coordena vários projetos de inovação dentro dessa empresa, né? Os projetos de inovação que ela coordena não tem nada a ver com o projeto de doutorado dela, mas ela conseguiu implementar aquela sequência de hipótese, experimentação e coleta de resultados, que é o método científico, dentro da empresa, né? De empreendedorismo, conheço o Nicolas, que saiu do mestrado da nanociência, que hoje é empreendedor da área de nanotecnologia no estado de Goiás, né? Super bem sucedido também, eu trabalho em vários projetos lá junto com ele. Então, dependendo do seu perfil, eu acho que você pode se encaixar em qualquer uma dessas áreas. Sempre vai haver espaço para tudo isso aí, né? No caso de pesquisa científica, eu dei o exemplo lá do pesquisador que coordenou o projeto da vacina do Covid, né? Quer dizer, brasileiro, saiu aqui, era nosso aqui, né? A minha irmã fez um mestrado aqui no Brasil, depois foi fazer um estágio no hospital da Harvard, lá em Boston. Hoje tem um artigo publicado lá na JAMA, que é a principal revista de medicina nos Estados Unidos, publicou essa semana. Então, super bem sucedido. Então, depende das competências das pessoas, né? Eu acho que você pode ser feliz e ser bem sucedido em cada uma das áreas. E, assim, eu acho que é por aí. Eu faria e tento fazer esse exercício aí comigo. Uhum. Legal, eu vou também responder a pergunta da Dani, porque é um momento da gente, inclusive, encerrar, né, nossa participação. Dani, queridos alunos que estão assistindo, né, vocês que estão aí começando a carreira, vocês que já estão aprumados aí no curso, primeiro que é fundamental que você se enxergue aquilo que você é bom e admita isso para você. Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou formada em engenharia elétrica com ênfase em eletrônica. Esse é o meu curso principal. Então, você é o quê? Eu sou engenheira eletricista. Quando eu fiz a minha graduação, eu não gostava de programar. E não programa até hoje. Então, quando vem uma proposta de trabalho para mim, que fala, olha, vai ter que programar, o que eu faço? Eu busco um parceiro que sabe programar. Eu entro com o meu conhecimento, ele entra com o dele, a gente soma e sai o resultado. Então, essa percepção de você se ver e falar, eu tenho limitação nisso, mas eu tenho excelência nisso, e você encontrar a sua excelência, ela é a grande propulsora aí do seu êxito, do seu sucesso. E aí, só para fechar a minha fala, é muito importante que o curso de biotecnologia, e isso é uma luta nossa, eu me enquadro porque eu sou bolsista de produtividade na área de biotecnologia do CNPq, é muito importante que nós façamos com que a sociedade, com que a indústria, a iniciativa privada, o próprio empreendedorismo veja a nanotecnologia como uma área que vai mudar muita coisa e já está mudando, como uma área, a biotecnologia como o propulsor da nanotecnologia, e mais que isso, que a gente chame para dentro da nossa universidade, através de feiras, eu não sei como, mas os coordenadores de curso, o decanato de graduação, a gente precisa, a pós-graduação, precisa se unir para mostrar a importância da biotecnologia no Brasil em vários sentidos. E aí, com isso, a gente começa a enraizar na cabeça das pessoas a necessidade desse profissional com essa formação no processo de desenvolvimento, no processo de controle, no processo de criação, no processo de proteção dos resultados que a gente tem. Então, eu acho que isso é uma batalha longa, mas a gente vai conseguir, contem comigo, né, sempre aí que eu puder. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço a Larissa, agradeço a oportunidade de dividir aqui esse momento com o João,
E fico muito agradecida e um grande abraço a todos. Gente, queria agradecer de coração a participação de vocês. Eu estava um pouco receosa, né, dessa live, porque eu sei que vocês são de áreas muito diferentes. Assim, não muito, né, mas são de áreas diferentes. E achei muito rica essa construção, anotei muita coisa também. Queria agradecer todo mundo que participou e mandou perguntas. E se os professores concordarem, a gente pode passar o e-mail deles para vocês, se vocês quiserem estender essas perguntas, porque a gente não conseguiu responder todas, né? Então, se vocês quiserem fazer perguntas diretamente para os professores, podem entrar em contato com a gente ali na Biotech. A gente vai passar o e-mail deles e vocês podem fazer essas perguntas. E queria agradecer novamente ao Decanato de Extensão e ao Instituto de Biologia. Agradecer também o João Holanda, que está ajudando a gente aqui na organização. E avisar para todo mundo que o formulário de presença já está aberto. Então, vocês já podem mostrar que vocês estavam aqui na roda de conversa. E último aviso de todos, que daqui a pouco, daqui a 15 minutos, vai ter uma roda de conversa com as empresas juniores aqui do DF, vai ter uma roda de conversa que também vai ser muito dessa coisa de inovação, né? A empresa júnior é um meio da gente começar a entender o processo empresarial dentro da universidade. Então, é isso. Muito obrigada pela participação de todos e a gente vai encerrar por aqui hoje. Muito obrigada, professores. Obrigada. Muito obrigada. Olha, obrigado, Larissa, obrigado a todos. Estou à disposição aí, sei lá, se quiserem